Olá, alunos, tudo bom? Aqui o professor Alexandre, mais uma vez. Vamos fazer aqui a nossa quarta aula, né? E eu queria dizer que nessas primeiras aulas nós estamos falando bastante de conteúdos, né? Estamos aqui acrescentando para vocês, mas aos poucos nós vamos dinamizar um pouco mais as nossas aulas, vamos torná-las um pouco mais divertidas, né? É porque não tem como, nesse primeiro momento, a gente não falar desses assuntos das vanguardas, explicar direitinho para a gente comparar cada movimento, cada texto, mas aí a gente vai transformando, né? Vamos para a nossa aula, então. Opa, vamos lá. Aqui, professor, minha formação. E aqui, nosso primeiro tema aqui, nós vamos falar bastante aqui da arte contemporânea. Esse termo aqui, ó, é a arte do nosso tempo, que acontece ao mesmo tempo em que nós estamos vivendo. Então, aqui vem o movimento do expressionismo abstrato, que é um desenvolvimento lá do movimento anterior, né? Do movimento dos sonhos, né? E o abstracionismo lírico europeu e a arte africana. Olha só, essa palavra aqui é uma palavra que vai ser muito importante para a compreensão dessa arte aí, né? A arte abstrata. Ok? Então, nossa aula 4. Tá, então, antes de mais nada, vamos ver o que é abstrato, abstracionismo. O abstracionismo, eu queria dizer para vocês, que essa palavra quer dizer abstrair, você pensar. São coisas do seu pensamento, né? Antes era dos sonhos, né? Lá do movimento anterior. E agora aqui, que teve o dadaísmo, teve o fauvismo, teve o cubismo, e aqui, nesse novo desenvolvimento, nós temos a arte abstrata, evoluiu para isso aí, que é a arte onde o pensamento, aquilo que você ficava ali elaborando, pensando, sem ter formas definidas, né, passa a ser o que a gente chama de abstração, são os pensamentos. Então, ao você entender o que é a abstração, o que é abstrato, que é aquilo que não tem forma, que é aquilo que vem do seu pensamento, você vai entender melhor essa aula. Vamos lá na tela. Então, ó, o abstracionismo, o expressionismo abstrato também se inspirou no surrealismo, que era um movimento também é o que tinha a ver com os sonhos, né? Ele tentou assimilar em suas obras também as ideias psicanalíticas do grande Carl Jung, né? E Sigmund Freud, tá? Foram os dois grandes mestres. E no que se refere ao mito, à memória e ao inconsciente. Então, olha, abstracionismo tem a ver com o que está no inconsciente, lá no pensamento das pessoas. E ele ganhou força na segunda metade da década de 1940. Já está chegando mais perto da nossa época atual. Então, o expressionismo abstrato enfatizava a capacidade expressiva das pinceladas, como, por exemplo, a obra Mulher. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a nossa... Bom, isso aqui nós já vimos, né? Ali, no movimento, na aula anterior, né? Então, essa... lembra bastante, né, o cubismo, né? Mas veja bem, essa obra aqui, ó, Mulher, desse artista aqui, ó, Willem de Kooning, pertence a uma série de 6 pinturas figurativas. Figurativas porque desenho de figuras. E mulheres.
que foram produzidas entre 1950 e 1955. No espaço de 5 anos, este artista aí fez vários trabalhos desse tipo. É uma composição de pinceladas rápidas, semelhantes, que se esconde no inconsciente do artista, né? Então, é uma figura assim que não é tão realista, assim, não é tão igual ao real, né? Então, vamos entender melhor. Outra aqui, ó, esta obra de transição de Jackson Pollock é um desenvolvimento das pinturas, olha que coisa importante, feitas com tinta derramada sobre uma base, que é um estilo de 1950 que vai caminhar para incorporar elementos figurativos, figuras, né, ao desenho. Então, grande artista aí, Jackson Pollock. Vamos falar dele. Então, vamos ver aqui algumas curiosidades do Jackson Pollock. Olha aqui, os quadros deles eram muito assim, desse tipo aí, né? Você viu aquele lá meio esverdeado, esse outro aqui, ó. Um dos aspectos mais curiosos era a maneira como ele realizava suas obras. Ele estendia a tela no chão e aí, utilizando-se de varas, facas, colheres de pedreiros, gotejamento de líquido e até areia, ele ia compondo ali com a finalidade de tornar-se parte integrante de sua obra. Olha só como é interessante. Essa ideia aqui, muito interessante. Olha aí, aqui que eu estava falando ainda há pouco. O próprio Jackson fazendo o trabalho dele. Ele ia jogando na tela, colocava a tela no chão e ia jogando e fazendo a composição do seu trabalho. Tá? Mas ele tinha seus critérios, é lógico. Ele tinha as suas maneiras lá. O abstracionismo lírico, ou lírica, se originou na Europa. Como reação às tentativas feitas de numerosos pintores influenciados pelo abstracionismo geométrico, tá? De tratar de forma pictória, de maneira sistemática e racional. Então, o que quer dizer isso aí? Vamos trocar em miúdos, né? Que é o seguinte, o abstracionismo, ele se originou na Europa porque os caras estavam tentando geometrizar as formas vagas de pensamento. Estavam tentando dar uma certa tônica formal, né? Deixar mais fácil de entender. Mas aí houve esta reação, né? Porque você sabe que a arte era feita de várias reações, né? Os elementos do abstracionismo lírico podem ser percebidos nas chamadas improvisações, né, de Vassily Kandinsky. Kandinsky, grande artista aí, né, que viveu aí entre 1866 e 1944. Em 1947, o pintor francês Georges Mathieu formulou a expressão abstracionismo lírica para descrever as pinturas que acentuavam a singularidade da expressão pessoal do artista, o lirismo do artista. Olha aqui um quadro do Kandinsky, A Fuga, não é? Sensacional. Em 1914. A arte abstrata no Brasil.
Então vamos ver aqui como foi que respingou aqui no nosso país, né, a arte abstrata. No Brasil, a arte abstrata ganhou força a partir da primeira Bienal de São Paulo. Entre os artistas brasileiros de arte abstrata, podemos destacar o Antônio Bandeira, lá do Ceará, né, de Fortaleza. Olha aí, ó. A gente dá até para lembrar um pouquinho aqui do Pollock, né? Mas só de leve. O Ivan Serpa, do Rio de Janeiro. Muito interessante, lembra um pouquinho do Kandinsky. Ó. Veja aqui aqui, ó, Manabu Mabe. Com a sua tela, abstracionismo. Está lá em São Paulo, né? E aqui nós vemos o nosso terceiro tema, que é a arte africana. A arte africana, muito importante, né? Desde meados do século XIX até meados do século XX, a África assistiu à abolição da escravatura, desmantelamento gradual do domínio colonial e ao surgimento dos estados nacionais modernos. Nesse período de mudanças políticas, tecnológicas e religiosas, né, abrangentes, surgiram 3 tendências importantes nas artes visuais africanas. A fotografia se tornou extremamente popular. As tradições locais de cerimônias, pantomimas, cultos de cura e designer de tecidos e vestuários, desenhistas, né, foram consideradas artísticas. É uma arte bem iniciante, bem interessante. Do século XIX, né? Ok. Bom, vamos ver. Aqui a arte africana de Romuald Razomé, que nasceu em 1962. Porto Novo é, há muito tempo, uma cidade multiétnica e cosmopolita de trapaceiros, comerciantes, sacerdotes, gente de todo tipo, né? E aí o que acontece? A instalação, é um novo tipo de arte, né? Também critica o consumismo e a globalização. Muitos dos objetos à venda são trazidos de fora. Então, está aqui, ó, o artigo 14 de 2005. A grande maioria das peças da arte africana é figurativa. Então, estão sempre desenhando figuras. Busca representar figuras, ou seja, pessoas, animais, e faz isso de maneira naturalista, quer dizer, é realista, né? Vão fazendo do jeito que estavam vendo. Mas procede a uma série de distorções nas formas das esculturas, as quais tinham o objetivo de ressaltar certos aspectos culturais, simbólicos ou mesmo ritualísticos. Nós já vamos entender melhor. Olha aqui, ó, essa máscara, né? Na escultura, você veja que é uma figura que não é tão igual ao ser humano. Então, temos aqui, ó, essa escultura aqui, a famosa máscara boa. Outra máscara aí, ó, vendo do rosto da pessoa, mas mais um exemplo da arte africana, né? Olha aí, ó, esculturas. Uma cabeça grande em uma estátua, em vários casos, representava uma grande concentração de energia na cabeça da figura representada. Tá? Então, era essa a intenção. Um grande pênis pode representar a virilidade, né? A audácia,
autoridade, uma barriga ou seios proeminentes nas representações femininas. Podem referir-se à fertilidade. Então, no caso do homem é autoridade, força, né? No caso da mulher é fertilidade e assim por diante. Eles tinham as intenções deles, né? Então está aqui essa obra aqui, ó, Fetiche do Povo Teque, que veio lá da República do Congo. Ok? Então, esses negros aqui foram representados pelos artistas missionários, né? Lá no início dos estudos, a gente viu que no Brasil veio uma caravana de artistas, como o Albert Eckhout, né, que fez, eles foram mostrando, pintando e mostrando para o mundo as coisas que eles estavam vendo, né? Então, que era comum no dia a dia, né? Então, aqui, essa amostragem aqui de arte produzida por africanos no Brasil é pequena até aproximadamente o século XIX. Quando os africanos ou afrodescendentes foram absorvidos pelo trabalho voltado para a arte sacra ou acadêmica, tá? Então, a menção francesa, ela produziu esses quadros aí, como esse do Debré aí, ó. Negros carregando café. O negro sendo açoitado. Tudo isso aí era a representatividade dos artistas da caravana francesa. Mas aqui no Brasil, tinha um sensacional artista, né, o Aleijadinho, né, que participou bastante na arte barroca, né, com suas esculturas, como aqui, ó, o Cristo no Horto das Oliveiras, né? Aqui, ó, a igreja de São Francisco de Assis. E aí vai. A partir do modernismo, foi aumentando o número de artistas afrodescendentes, ou que colocam conexões com religiosidades, culturas afro-brasileiras entre seus principais temas. Entre outros, podemos citar Rubem Valentim, Caribé, como aqui, ó, esse ritual de Umbanda feito pelo Heitor dos Prazeres em 1959, ok? E aqui chegamos às nossas referências, né? A nossa aula está chegando ao fim. Nós mostramos aqui esses temas, discorrendo para vocês, né? E espero que você volte lá, reveja, tire suas dúvidas, vá se concentrando no significado dessas artes, né, que nós estamos vendo até agora, ok? Qualquer coisa, estamos aí. Tchau, até a próxima aula.